e assim purificar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos que nos acompanham pelo Facebook Live. Nós estamos iniciando uma transmissão do culto da família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 111, Vila Carrão. É um privilégio tê-los como ouvintes e acompanhantes deste culto. Eu quero dar início a este culto fazendo uma oração. Convido você, aonde você está neste momento, a nos acompanhar nesta oração. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos e exaltamos o teu nome. Pela tua infinita misericórdia e graça que tem estado sobre a nossa vida, que nos permite nesta noite nos reunirmos como igreja para adorar e para exaltar o teu nome. Nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem tido pela nossa vida, nós te louvamos pelo privilégio de te adorar. Neste culto que agora aqui realizamos, recebe o louvor dos nossos lábios, também venha falar ao nosso coração tudo aquilo que nós precisamos ouvir da tua parte. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, por todas as vidas que passam por um momento de dificuldade, que passam por um momento de terrível dor, por aqueles que estão doentes, nós oramos, nós pedimos pela cura, porque tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Pai, fica conosco neste culto, que o teu nome seja exaltado e glorificado. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é uma alegria nós estarmos aqui. Neste dia nós iniciamos com a Escola Bíblica Dominical Online e eu quero louvar a Deus pela vida de todos os irmãos que nos acompanharam. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Josué, que é o nosso superintendente de escola dominical, pela vida da irmã Neuma, pela vida do Vinícius, da Carol, da irmã Edinês, que nos bastidores trabalharam para que tudo acontecesse. Nós tivemos a oportunidade hoje pela manhã de termos 3 salas virtuais, uma sala de adultos, uma sala de jovens e uma sala de adolescentes. Na sala de adolescentes, ministraram os professores o irmão Jonatas, o irmão Flávio, o irmão Ronaldo, e eu louvo a Deus pela vida deles. Na sala dos jovens, quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo, do evangelista Márcio e do presbítero Alessandro, e ao pastor Wagner Calixto, que esteve ministrando naquela sala. E por fim eu louvo a Deus pela vida do meu colega e companheiro evangelista Bispo e o Fábio, que estiveram ministrando na sala de adultos. Louvo a Deus porque nós transpomos os limites físicos do nosso estado e a nossa transmissão foi alcançada em 8 estados brasileiros e mais de 2.000 pessoas estiveram acompanhando a ministração da escola dominical de acordo com as estatísticas do Facebook. Eu louvo a Deus pela vida de todos, que Deus em Cristo Jesus vos possa abençoar. Nós tivemos aqui no início um louvor do cuidado de Deus sobre a nossa vida. E eu tenho certeza que nesses dias que estamos passando, as mãos potentes do Senhor estão sobre a nossa vida. Nós criamos alguns grupos, irmãos, de WhatsApp, da congregação ali do Aricanduva e da congregação da Vila Eutália, e estamos criando outros grupos. Nos ajude, ingresse nos grupos, porque este será um canal importante de comunicação do ministério, da igreja, para que nós possamos interagir, para que nós possamos conversar, para que nós possamos atender aos irmãos. E eu quero dizer que, embora fisicamente nós não estejamos juntos, nós não deixamos de ser igreja, nós estamos unidos como igreja. Então, se você precisar do apoio de qualquer um dos nossos dirigentes, se você necessitar de uma oração, se você carecer de um apoio, não se sinta inibido em nos acionar. Nós passamos agora, minutos antes do início deste culto, pelas redes sociais, o telefone do Disque Oração. Nele você pode fazer o seu pedido.
todos os dias nós estaremos apresentando os pedidos de oração dos irmãos, né? Ele está nas redes sociais, que passamos aí pelo WhatsApp, por todos os grupos da igreja. Nele também está os meios que você pode continuar contribuindo para a casa do Senhor, já que nós necessitamos do recurso para continuar honrando os nossos compromissos. E os compromissos da igreja é que vão permitir que pais de famílias continuem a trabalhar, não é verdade? Porque lá no empresário que recebe o dinheiro pelo aluguel de um salão, por um serviço prestado, está um pai de família e ele precisa desse recurso. Nós honramos com os nossos compromissos, por sua vez o empresário repassa esse dinheiro aos seus trabalhadores. Então não deixe de contribuir. Eu louvo a Deus por você que pode fazê-lo. E você pode fazê-lo através de transferência bancária para a conta da igreja, não é? E qualquer aplicativo do seu banco, em qualquer celular, tendo um aplicativo, você pode fazer essa transferência. Lá está o número da conta da igreja, que é no Bradesco, está a agência, está o CNPJ da igreja e está também o nome da igreja. E você fazendo este depósito, a contribuição, não esqueça de enviar a nós, ou ao seu dirigente, ou ao guardador de oferta, que são as únicas pessoas autorizadas a lidarem com este assunto, né? O comprovante, uma cópia do comprovante, para que nós possamos fazer o devido registro e lançamento, como já é de praxe, os irmãos conhecem. Tendo dito isso, eu quero louvar a Deus por sua vida. Eu quero agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Estamos passando um momento bastante difícil, mas em tudo seja glorificado o nome do Senhor. E eu creio que é uma palavra da parte de Deus para a nossa vida nesta noite. E eu quero convidá-los para meditar no Salmo de número 37, o versículo de número 18 e o versículo de número 19 para a nossa meditação. Salmo 37, versículo de número 18 e versículo de número 19 para a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Esta é a leitura do texto que Deus tem nos dado para meditarmos nesta noite. Eu vou convidá-los a meditarmos em uma canção, mais um hino que nós vamos ouvir, e logo depois nós estaremos falando aquilo que Deus nos deu nesta noite para junto nós compartilharmos com todos os irmãos que estão acompanhando este trabalho através do Facebook Live. Eu quero lembrá-lo que esse trabalho, esse programa, é um culto da família da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 111, Vila Carrão. Nossa igreja física fica localizada na rua Nunes Balboa, número 87, mas hoje você está acompanhando aqui online o nosso culto pela Facebook Live, né? E transmita esse endereço a outras pessoas, @ADBelém Vila Carrão, e convide-os a participar do culto. Nós estaremos nas redes sociais no transcorrer desta semana. Na hora do círculo de oração, na hora do culto à noite, em todos os dias de programação normal, nós estaremos aqui sempre transmitindo uma mensagem da parte de Deus para a nossa vida. Vamos meditar nessa canção. Enquanto ela toca, nós adoramos ao Senhor e você pode aproveitar para fazer a sua contribuição neste momento. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu vou. Tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Calma está, seguro.
mais difícil, o Senhor está conosco. Oh, Pai, Tu és o nosso Deus. Estamos seguros na cruz nas Tuas mãos, Senhor. Meus irmãos, eu estive meditando nesse trecho sagrado que nós acabamos de ler. Eu fiquei refletindo, fiquei pensando o quanto Deus, Ele cuida de nós. E quanto maior a adversidade, quanto maior o problema, eu entendo que maior é o cuidado de Deus por nossa vida. Eu fico refletindo e observando a história bíblica que Deus sempre Ele teve a iniciativa de ser proativo, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sempre age antes que o homem necessitasse. Eu olho para o povo de Israel, eu vejo o agir de Deus, o cuidado de Deus, não só em atender a oração, o pedido daquele povo, em tirá-los do Egito, mas a Bíblia diz que assim que o povo começa a caminhar, o Senhor coloca no caminho, durante o dia, uma nuvem e durante a noite uma coluna de fogo. A proteção de Deus. No sol escaldante do deserto havia uma nuvem para o refrigério da vida dos israelitas. E na parte da noite, quando havia o frio do deserto, Deus cuidava daquele povo, estabelecendo ali uma coluna para o aquecimento, para a orientação, para a iluminação. O cuidado de Deus não se dá somente na parte física, mas dá também no sentido da orientação. A Bíblia diz que quando era hora de partir, a nuvem ela se movia. Então Deus orientava o povo em meio a todos os momentos daquela caminhada no deserto. Eu sempre vejo o cuidado de Deus. Eu olho para Noé, o cuidado de Deus para com a família de Noé. Eu olho para Abraão, eu vejo o cuidado de Deus com Abraão. Eu sempre observo o cuidado de Deus em favor daqueles a quem Ele tem como filho. E eu vejo, principalmente na vida de um homem, profeta Elias. Eu olho para o tempo da história de Elias, para a história de Israel, eu vejo um tempo de tragédia, um tempo de dificuldade. Havia um caos político, havia um caos espiritual e havia principalmente também agregado a isso um caos moral. Naquele momento em que estava o profeta Elias se levantando, o povo de Israel havia se esquecido do Senhor e estava servindo a Baal. E Deus levanta então esse profeta e dá a ele com um propósito, e dá a ele uma mensagem. E a mensagem de Elias é que o caos não vai melhorar, pelo contrário, vai piorar, porque não vai chover, vai faltar chuva. E em faltando chuva, se prenuncia a falta de tudo, do alimento, da sobrevivência. E os aclamadores de notícias de tragédia certamente, rapidamente divulgaram o que estava para acontecer. E quando a chuva cessa, certamente a dificuldade aumentou e muita gente se desesperou. Mas eu vejo o cuidado de Deus. Há determinados momentos que para o cuidado de Deus estar sobre a nossa vida, é necessário que nós nos retiremos. E foi isso que aconteceu com Elias. A Bíblia diz que Deus dá uma ordem a Elias. Elias, você vai para o ribeiro. E lá você vai ficar aguardando o que eu vou determinar. Mas Elias, fique tranquilo que lá onde você está, eu vou determinar aos corvos do céu que vão até lá lhe levar o alimento devido. E lá também há um filete de água, que você vai beber água. Não vai lhe faltar alimento, não vai lhe faltar água, não vai lhe faltar o meu cuidado. Certamente, o prenúncio dentro de Israel, naquele momento, com a seca, era de uma tragédia. Mas eu entendo que sempre que se prenuncia um caos,
é porque é prenúncio também de um grande milagre na vida do povo. E os caminhos de Deus não são entendidos por nós. Nós não podemos entender, nós não podemos compreender. Mas eu observo que sempre que há um caos instalado, ele é o prenúncio de um grande milagre, de um grande cuidado de Deus por aqueles a quem ele ama. E queridos, não é diferente nos dias atuais. Nós estamos vivendo dias de isolamento social, estamos vivendo dias nunca vividos anteriormente. Quem de nós diria, melhor dizendo, que há 3 meses atrás diríamos que estaríamos hoje fazendo um culto online, porque não temos condições de estarmos juntos fisicamente, dado ao que está se pronunciando no Brasil. E eu tenho certeza que tem muita gente perdendo o sono, virando na cama de um lado ao outro, não consegue dormir preocupado com as coisas que estão acontecendo. Outros estão excessivamente ansiosos, porque não sabem o que vai acontecer amanhã. Alguns estão prisioneiros do medo. Mas eu entendo que nós, enquanto filhos de Deus, nós temos que ter a convicção e a certeza absoluta que em tudo Deus está no controle. Há um propósito de Deus. Nós não compreendemos, mas há um propósito de Deus. E o primeiro propósito é que você e eu possamos exercitar a nossa fé. Nós não podemos conduzir as nossas decisões pela razão, porque a razão nos levará com certeza ao medo, ao tempo da adversidade, e nos trará até mesmo muita inquietação. Mas se nós tivermos os nossos olhos colocados no Senhor, a nossa fé exercitada, eu creio num Deus que trabalha por aqueles que lhe adoram e lhe bendizem. Então, queridos, não é diferente dos dias de Elias. E a Bíblia vai dizer que por conta do pecado de Israel, por causa da sua rebelião contra Deus, lhe veio este terrível acontecimento. Mas eu louvo a Deus, porque há males que precedem um acontecimento extraordinário e de grande magnitude para o povo de Deus, como este exemplo que estamos narrando aqui. A seca assolou Israel, e este foi o meio que Deus encontrou de usar, ou usou para conscientizá-los, que só Ele é Deus, e que o resto é Baal. O restante eram deuses falsos. O povo havia trocado Deus por Baal. A prioridade do povo não era servir ao Senhor, e sim, haviam se entregue ao falso culto, à falsa adoração. E certamente ninguém entendeu, porque nós não podemos entender o pensamento de Deus. O que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8 e 9, ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então Elias, assim como Moisés e outros personagens bíblicos que deixaram a nós uma história e um grande legado, viviam o mesmo sentimento que estava no coração de Deus. Quando Deus estava feliz, quando Deus estava contente, quando o nome do Senhor era exaltado através deste povo, eles partilhavam desse contentamento de Deus. Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer ser um povo vitorioso? Se nós queremos ser um povo vitorioso, se nós queremos alcançar o melhor de Deus para a nossa vida, é vivermos a alegria de Deus, que é uma realidade a qual nós devemos buscar. Mas a Bíblia vai nos fazer entender que nós precisamos estar na dependência integral de Deus. Elias, ele dedicou a sua vida completamente à obra do Senhor. Ele aprendeu a depender totalmente do Senhor. E após o Senhor decretar a sentença de seca sobre Israel, ele recebe essa orientação de Deus. Vai se esconder junto ao ribeiro de Querite. Tem hora que nós precisamos nos retirar. Nós precisamos nos esconder. Eu acho interessante que nesse texto há uma narrativa bastante surpreendente. Há várias narrativas surpreendentes das formas que Deus opera.
Nós toda hora somos suplantados por Deus de como Ele vai agir, do cuidado de Deus. E eu fico imaginando qual será a maneira que Deus vai usar, vai utilizar para realizar um grande milagre no momento em que nós estamos vivendo aqui no Brasil nesse instante, por que não dizer no nosso planeta? Porque todos nós estamos sendo afetados, não é algo que se restringe às nossas fronteiras. Está acontecendo no Brasil, está acontecendo na América, está acontecendo na Ásia, está acontecendo no Oriente. Eu fico tentando imaginar, mas eu vejo que o meu pensamento ele é muito pequeno para entender o que Deus vai usar ou como Ele vai fazer para, através de tudo que está acontecendo, Ele transformar o que se pronuncia como tragédia para muitos em bênçãos para as nossas vidas. Então eu louvo a Deus, porque o meu pensamento é pequeno, mas eu tenho certeza que Ele vai fazer coisa muito grande através dos momentos em que nós estamos vivenciando. Muitas vezes nós queremos entender, nós queremos imaginar, nós queremos mapear a forma de como Deus vai operar. Muitas vezes nós dizemos no nosso pensamento, nas nossas orações, indagamos a Deus e perguntamos: Deus, se o Senhor fizer assim, vai dar certo. Eu até sorrio, porque na verdade nós queremos ajudar a Deus, ou até mesmo montar um atalhinho para que Ele alcance ou chegue naquilo que nós estamos necessitando. Mas Deus, irmãos, Ele traz auxílio de onde nós não esperamos, da onde nós não imaginamos. Havia constitucionalmente, havia dentro da história de Israel, legalidade para que Elias ele sobrevivesse da ajuda que receberia. Mas a Bíblia diz que Deus ordena a Elias para se esconder no ribeiro. E Ele ordena aos corvos que servissem ao profeta Elias. É como se eles fossem garçons exclusivos dos céus para a vida de Elias. E 2 vezes por dia, esses garçons, eles trariam, na nossa linguagem atual, hambúrgueres, comida, carne, para a alimentação do profeta. E as águas daquele ribeiro iriam saciar a sua sede. Eu fico pensando qual seria a minha, qual seria a sua reação frente a uma informação tão exótica, tão estranha. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo sobre o controle de Deus. Se você está preocupado, você está se preocupando em vão. Aprenda a depender de Deus em tudo em sua vida, em todos os momentos. Nós, quando aprendemos a viver, quando nós aprendemos a depender de Deus, nós vivemos milagres em todos os dias da nossa vida. Então aprenda a depender de Deus. Eu fico analisando que o nosso Deus, queridos, Ele não precisa buscar no meio existente. Nós buscamos auxílio, nós precisamos buscar auxílio naquilo que existe. Mas a Bíblia diz que Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele pode criar aquilo que ainda não foi criado. Se for necessário, Deus há de criar portas, condições, meios para que a sua vida seja abençoada. Se você estiver com a sua vida nas mãos do Senhor. Então descanse. Em meio às turbulências, aos vendavais da vida, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Eu fico pensando e refletindo, né? Os corvos recebendo a ordem de Deus. Hora de ir levar o almoço de Elias. Hora de levar o café da manhã. Hora de levar a janta. E eles respondiam: sim, Senhor, nós já estamos a caminho. Nós estamos a seu serviço. Vocês já pararam para pensar a respeito disso? É inconcebível no pensamento humano como isso poderia acontecer. Então, meu amigo, meu irmão, que está acompanhando a nossa live, deixe de ficar preocupado de como vai acontecer a tua vitória. Deus está nos bastidores sorrindo. Ele está tranquilo porque Ele é dono da situação. E Ele está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando em favor da tua casa, da tua família, do teu ministério. E o melhor de Deus há de acontecer porque Ele tem tudo sobre o controle. Eu também leio a passagem do livro de Jó.
Enquanto Jó estava tranquilo, Deus estava no seu local, no seu lugar, testemunhando da fidelidade de Jó e do amor que ele tinha pelo seu servo. Porém, ao mesmo tempo, o inimigo, como promotor de acusação contra todos os santos, ele apresentava-se perante Deus os seus infames argumentos contra a integridade de Jó. Jó nem sonhava o que estava acontecendo lá no mundo espiritual. Mas havia um Deus que lhe amava, havia um Deus que cuidava dele, que o admirava pela sua fidelidade, a ponto de desmascarar o inimigo da nossa alma, testificando da vida de Jó. Por outro lado, havia o adversário, que queria a todo custo a cabeça do servo de Deus. Porém, o que eu observo, que Deus o guardou das ações do inimigo, mesmo permitindo o seu sofrimento, mas na verdade esse sofrimento foi o trampolim para algo sobrenatural, para uma vitória total de Jó sobre as adversidades, uma vitória total sobre o adversário. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, que depende única e exclusivamente de Deus, não se preocupe, não se precipite, não fique pensativo de onde virá o teu abnegado, o teu cuidado da parte de Deus. Deus irá te surpreender. Eu quero dizer nesta noite que Deus está preparando surpresa para aqueles que estão dentro do cuidado de Deus. Se você é um moço, se você é uma moça, se você é um rapaz que depende inteiramente do cuidado de Deus, não se apresse, não se preocupe, porque Deus está preparando surpresa para você. Se você é uma mãe, se você é um pai que está enfrentando dificuldades na família e não está vendo uma saída, faça como Elias. Se coloque na presença do Senhor, entrega o teu caminho na mão do Senhor, confia nele, porque ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Deus quer nos surpreender nesses dias que nós estamos passando. Não fique assustado, não fique preocupado, porque vai ter milagre de Deus para nossas vidas. Deus, ele é o dono de tudo. A Bíblia diz que ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata. A Bíblia diz que operando ele, ninguém pode impedir o que ele tem para fazer. A Bíblia diz que ele tem a chave de Davi e que ele abre a porta e ninguém pode fechar. E eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio que Deus trouxe-nos a este dia e a estes dias está nos permitindo passar para que ele demonstre um grande milagre através das nossas vidas. Então, enquanto igreja, estejamos em oração. É óbvio que a preocupação tenta nos assaltar, mas descansa nos braços do Senhor. Descansa, meu querido. A tua família não vai ficar desamparada. Descansa no Senhor. Se a porta do emprego se fechar, Deus vai abrir portas maiores para você. Se alguma coisa vier a ocorrer, é prenúncio de um grande milagre de Deus para a sua vida. A Bíblia registra e diz que passado algum tempo, o ribeiro se secou. Aí Deus dá uma ordem diferente. Ele diz para os corvos se retirarem, dá férias para eles e ordena a Elias a fazer uma viagem. Elias vai sair do ribeiro, vai para um outro lugar. Mas o cuidado de Deus, como eu disse, é proativo. Ele vai dizer para Elias, eu já dei ordem para uma viúva que te dê hospedagem e que cuide de você dando uma refeição diária. Viúva era quem precisava, mas Deus vai usar quem precisa, vai abençoar quem precisa para abençoar a tua vida. Aí está um mistério. Esse é o nosso Deus. Nós estamos vivendo dias em que muitas vezes nós deixamos o material, o capitalista, ofuscar a nossa visão a respeito da grandeza que Deus tem preparado para a nossa vida. Nós corremos o risco até de ser murmuradores muitas vezes, né? Porque eu fico pensando que se Deus nos enviasse à casa de uma viúva, nós íamos dizer assim, peraí, Senhor, como é que eu vou lá na casa da viúva? Ela vai me hospedar. Puxa vida, ela não tem nem para ela, como é que ela vai dar a mim alguma coisa? Mas eu aprendo duas coisas. Primeira coisa, Deus mostrou para Elias, para o profeta,
que ele deveria continuar a depender única e exclusivamente dele. A primeira coisa é depender. A segunda coisa é que Deus não nos decepciona. Deus não precisa de matéria-prima para fabricar um milagre. A fé e o passo entre as promessas de Deus e o cumprimento destas está nas nossas mãos. A Bíblia diz: tudo que pedires ao Pai, crendo, recebereis. O que nos afasta do Senhor é a nossa falta de fé, porque o Senhor provê o que nós necessitamos de uma forma extraordinária. E a forma que Ele faz ultrapassa as nossas restritas, pequenas, mesquinhas e pequenas definições ou expectativas. Na verdade, o que Deus tem preparado para nós é muito grande. Parece até irônico Deus recorrer a corvos e depois recorrer a uma viúva para cuidar de um profeta. Havia esta viúva, uma viúva pobre. Deus conhece a todos os habitantes da terra e Ele tem um cuidado especial com cada um de nós. Para muitos, aquela mulher era apenas uma entre tantas, mas para Deus ela era escolhida para um propósito e para ser abençoada. Para muitos, ela era uma viúva pobre, mas para Deus ela seria um instrumento de Deus na vida de Elias. E Elias seria o instrumento de Deus na vida dela. Ninguém conhecia esta mulher. Certamente ela era uma mulher anônima. E ninguém estava aí para a sua situação, tanto que ela estava num momento de dificuldade. Mas para Deus ela era conhecida e Ele estava agindo em seu favor. Talvez você possa estar passando por uma situação semelhante. Talvez você não tenha os seus nomes escritos nas placas das ruas dessa cidade, não pertence a uma família tradicional, você talvez seja o pequeno ou menor da casa de Manassés, mas eu tenho uma certeza absoluta de uma coisa: Deus te conhece e Ele está preparando o melhor da história em seu favor. Aquela mulher aparentemente não tinha esperança, porque quando ela encontra o profeta, ela disse: olha, você não está vendo que eu apanhei alguns cavacos, eu vou preparar para mim e para o meu filho alguma coisa para que nós comamos e morramos? Mas o que ela não sabia é que o Deus de esperança já tinha preparado o encontro entre ela e Elias, e que mais do que ninguém ele sabia exatamente o que ela estava passando e preparava para surpreendê-la com um grande milagre. O Senhor nesta noite está preparando para te surpreender com um grande milagre. Creia nesta noite que há um milagre de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos. O melhor de Deus está preparado. E Deus vai lhe dando a conhecer a esta mulher o processo, as etapas. O problema é que nós queremos tudo muito rápido, mas há o processo de Deus na nossa vida. Ele controla o universo, mas Ele estava, naquele momento, preparando o melhor para a vida daquela mulher. E Deus está preparando o melhor para a nossa vida. O desejo de Deus era abençoá-la tanto no âmbito espiritual quanto materialmente. E eu quero dizer nesta noite que Deus, Ele está preparando momentos, tempos de bênçãos espirituais e de bênçãos materiais para a nossa vida. Então esta mulher, ela reconheceu que havia um Deus que agia em seu favor. Queridos, eu quero convocá-lo nesta noite a reconhecer o favor de Deus, a reconhecer a necessidade de depender de Deus. Eu fico pensando o quanto nós achávamos que tínhamos tudo sob controle. As autoridades políticas, econômicas, anúncios foram feitos, previsões foram realizadas sobre a economia do Brasil neste ano, prenúncios de bons tempos e de bons ventos foram anunciados, mas de repente, os maiores países, as maiores autoridades, se veem sem condições de determinar qualquer outra coisa, porque não tem o controle de nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Fique tranquilo. Até este vírus que está nos atingindo, que é o vírus do corona, ele também está limitado. Ele sabe até onde ele pode ir. E ele não vai passar 1 milímetro do que Deus determinou. E eu creio que na tua casa, na nossa casa, aonde a marca do sangue do Cordeiro, o anjo da morte não vai passar. E o nome do Senhor há de ser glorificado e exaltado através da nossa vida. Porque Ele é um Deus que tem o controle de todas as coisas
inclusive da sua vida da sua família, da vida dos seus entes queridos. Todos nós precisamos depender do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, nós não seremos frustrados, porque Ele já nos conhece. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações e sonda as nossas mentes. Ele conhece o teu endereço, Ele sabe o número da tua casa, Ele conhece a tua rua, o teu bairro, a tua cidade, o teu país e o teu continente. E Ele tem os meios para realizar milagres, que muitas vezes nós desconhecemos. Deus não faz cálculos, irmãos, para saber quanto falta, quanto Ele precisa. Para Deus não existe mais ou nem menos. Ele não vai analisar o seu problema, Ele não vai precisar fazer um raio-x para ter um diagnóstico do seu problema, não. E Ele não vai trazer uma previsão para você dizer assim, ó, não tem jeito, é tarde demais. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus das impossibilidades. Nós nos miramos nas possibilidades, nas expectativas, mas Deus não. Então, não esteja surpreso, pelo contrário, esteja preparado para ser surpreendido pelo melhor de Deus. Você não é mais um entre 7 bilhões de pessoas que estão habitando a face da terra. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido do Senhor. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessitou ontem. Ele sabe do que você precisa hoje. Ele sabe do que você vai precisar amanhã. Você ainda não sabe, mas Deus já sabe. E o Senhor já tem tudo preparado para realizar em sua vida dentro do tempo e do momento que lhe apraz. Então siga simplesmente as orientações de Deus. Ele não vai te conduzir para o mal e sim para um final super feliz. Até nas nossas aflições. Para Deus, isso vale ouro. Sabe por quê? Porque o deserto, o local das aflições, é o local das grandes realizações de Deus. É o local dos grandes milagres de Deus. Foi num deserto que Deus revelou a sua glória ao povo de Israel. É verdade que muitos morreram no deserto por falta de fé e por murmurarem. Então, queridos, não use a boca para murmuração, mas use a boca para glorificar ao Senhor. Foi no deserto que muitos morreram por desobediência. Então não desobedeça, obedeça. Mas aqueles que andaram nos caminhos do Senhor, aqueles que mantiveram a fé, a visão celestial, eles chegaram lá na terra prometida e viveram o melhor de Deus. Então, não olhe para os gigantes, não olhe para os gafanhotos que habitam a terra, mas tenha a visão que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai fazer o melhor em teu favor. A nossa vida é um livro cheio de emoções. Tem tensão, tem suspense, tem drama, tem coragem às vezes, tem alegria, tem tristeza, tem sorriso, tem choro, tem momentos ensolarados e tem momentos tenebrosos. Momentos que nós estamos lá em cima, momentos que nós estamos meio por baixo. Porém, o mais importante é que o final da nossa história já está determinado por Deus. O salmista, no Salmo de número 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este é o retrato fiel da nossa vida. Nós queremos ser felizes, desejamos ser felizes. E seremos e continuaremos a ser felizes enquanto nós estivermos entregues na direção do Senhor. Elias teve altos e baixos na sua caminhada. Porém, o final da sua história foi um cortejo de honra em um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo em direção ao céu. Você já pensou? Que privilégio único, exclusivo a Elias. Eu quero dizer, Deus tem coisas exclusivas, privilégios que só você vai gozar. É seu, não é de ninguém. Deus preparou para você. Mas eu poderia citar outros personagens que nos deixaram um legado grandioso e que nós também poderíamos tomar como exemplo. Mas eu quero encerrar a meditação desse trecho sagrado nesta noite, trazendo sinteticamente algo importante que você deve colocar no seu pensamento. O salmista ele diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Deus há de fazer o melhor pela tua vida. Deus há de fazer o melhor pela tua família, pela tua casa. Descansa no Senhor. É verdade que a ansiedade quer nos roubar a nossa fé.
É verdade que, olhando às vezes para as experiências amargas da vida, a depressão, a seta da depressão quer nos alcançar. Mas nesta noite, eu te convoco a crer que há um legado de Deus preparado para a tua vida e que nós devemos entender que o melhor de Deus está sendo providenciado. Talvez você não perceba, talvez você não sinta, mas Deus está cuidando de você. No meio do choro, no meio da tribulação, Deus está cuidando para que você volte a sorrir, porque Deus, Ele cuida de nós. Então, queridos, se a tristeza está te abatendo de uma maneira tão profunda que você fica até a pensar que você está sozinho, eu quero que você nesta noite sinta a brisa da presença do Espírito Santo batendo sobre o seu rosto. E que o melhor de Deus te alcance. Que você se lembre que é um Deus que cuida de nós. É óbvio que não adianta cruzar o braço e ficar parado. Deus cuida, mas nós precisamos de agir. Então não fique parado. Comece a agir. Vamos à luta. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos trabalhar. Vamos agir, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de quem eu não posso cuidar. Deus cuida de quem está distante dos meus olhos. Eu creio numa coisa, se nós nos entregarmos e nos colocarmos na presença do Senhor, Ele há de fazer por nós aquilo que nós não podemos. E em fazendo por nós, nós podemos abençoar a outros que não podem ou não têm a condição que nós estamos tendo. Mas há o melhor de Deus preparado para nós. Eu quero encerrar as nossas palavras nesta noite, relendo o versículo 18 e o versículo 19 do capítulo 37 do livro de Salmos. O Senhor conhece o dia dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. É para sempre a promessa do Senhor. Não serão envergonhados nos dias maus. Não, você não vai passar vergonha. E nos dias de fome se fartarão. Sabe o que quer dizer fartura? Quer dizer que vai sobejar, vai sobrar nas suas mãos. Esta é a palavra profética que em nome de Jesus eu deixo para a tua vida. Então levante a tua cabeça, abra a tua boca para glorificar. Faça dos seus lábios um instrumento de alegria, de glorificação. Tome uma postura diferente. Nesses dias de adversidade, expresse a graça de Deus. Expresse o brilho do Espírito Santo. Glorifique o Senhor através das suas atitudes. Você que está dentro de casa, aproveita para cantar, para louvar. Enquanto tem muita gente se intoxicando, cheia de ansiolítico, você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. Você pode ser um instrumento nesses dias de adversidade para trazer alegria a muitos que estão caídos. Em nome de Jesus, eu quero orar com você. E vamos, na sequência, ouvir mais uma canção, mais um hino. Eu tenho certeza absoluta que você precisa de oração. Eu sei que tem muita gente que ainda precisa sair para trabalhar, profissionais da segurança, profissionais da saúde, profissionais da linha de frente, profissionais dos bastidores, aqueles que trabalham na limpeza dos hospitais, aqueles que trabalham dentro da cozinha, aqueles que trabalham na segurança, do maior ao menor. Eu quero apresentar nesta oração e pedir o melhor de Deus para a vida desses seus filhos. Eu quero dizer a você, você não está sozinho nesta luta. Há uma igreja que ora, há uma igreja que está clamando ao Pai do céu, ao Eterno, para que as mãos deles estejam sobre a sua vida. A tua casa não está desguarnecida. O anjo do Senhor está guardando a tua casa e a tua família. Oramos. Pai querido, nós nos colocamos na tua presença neste momento, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor cuide daquilo que nós não podemos cuidar. Que o Senhor venha a estender as suas mãos sobre cada vida, sobre cada pessoa. Pai, cuida de quem está distante dos nossos olhos, cuida de quem está próximo. Eu trago aqui nesta noite, Senhor, na minha oração, a certeza absoluta que há um agir sobrenatural de Deus em tudo que o Senhor tem preparado para os dias que nós estamos vivendo. Eu te louvo, Pai, porque mesmo não conseguindo estar fisicamente presente na casa dos teus filhos, através das redes sociais, desse Facebook Live, eu estou adentrando e visitando a casa de cada um dos teus filhos.
mas eu sou apenas uma pessoa, um instrumento. Mas o Senhor já está lá há muito tempo. Eu te agradeço porque o Senhor está cuidando das nossas crianças, dos nossos filhos, o Senhor está cuidando dos nossos amadurecidos irmãos na fé, aqueles com mais idade. O Senhor está cuidando de toda uma geração, para que nós lá na frente possamos testemunhar milagres nunca antes feitos, porque nunca vivenciamos tais experiências. Eu quero orar, Senhor, pela segurança de todos aqueles que continuam a labutar, a trabalhar, que saem pelas ruas, colocando em risco muitas vezes a sua própria saúde, em benefício da de outros. Senhor, guarda os teus filhos e as tuas filhas. Eu oro, Senhor, pelas autoridades desse país, que o Senhor venha dar sabedoria e entendimento, para que eles possam compreender, para que eles possam efetivamente tomar as melhores decisões, com sabedoria, pela saúde deste povo, pela saúde da nação e, por que não dizer, da nossa geração. Pai, eu entrego nas tuas mãos aqueles que estão doentes. A tua palavra diz que tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. E eu quero repreender a enfermidade daqueles irmãos ali do setor 106 da Moca, Senhor, que estão acometidos. Repreende esta enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço também que o Senhor dê aos médicos inteligência, sabedoria, que eles sejam instrumentos da tua parte na vida das pessoas, para levar a cura, para levar o conforto e o alívio nesse momento de tanta adversidade. Em tudo, Senhor, nós estamos debaixo das suas mãos e nos seus cuidados. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos conforta. Senhor, não deixe o nosso coração ficar triste. Mas eu te peço que nesta noite, aonde houver um ouvinte, Senhor, aonde a minha voz está chegando agora, que o Senhor possa levar agora a alegria, o Senhor possa levar o refrigério e o Senhor possa restabelecer as forças, dando força e fortalecendo a vida deste teu filho e tua filha. Pai, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor continua cuidando de nós, nos dando sabedoria e inteligência, nos dando entendimento para vivermos o melhor desta terra. E nós vamos, Pai, passar por esta prova, glorificando e exaltando o teu nome. E lá na frente, nós vamos cantar o hino da vitória e nós vamos testemunhar o que o Senhor tem preparado para nós. Pai, recebe agora este louvor que vamos entoar. Recebe como fruto dos nossos lábios e como sacrifício vivo que nós apresentamos a Ti. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, meu lugar. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Querido, não tenha medo, não desanime, porque são os dias mais difíceis que Deus vai te abraçar e vai cuidar de você. Então, querido, descansa no Senhor, ok? O nosso próximo encontro é terça-feira, às 2h30 da tarde. Nós teremos o trabalho do Círculo de Oração online. Irmã Arlete, Irmã Jerusa, todas as irmãs estarão fazendo um trabalho também na Facebook Live a partir das 2h30. E na quarta-feira, às 7h30 da noite, nós teremos o culto de ensino, a quarta teológica online. Quarta, onde estaremos tratando os grandes temas da atualidade, segundo a versão bíblica, o que nós vamos estudar estes temas. Querido, eu quero aproveitar para louvar a Deus por sua vida, que nos acompanhou através desta programação, e quero dizer a você que se você tiver qualquer problema para contribuir, você deve procurar o guardador de oferta ou o dirigente de sua congregação e conversar com ele. Ele vai saber lhe orientar como fazer, né? Como já disse, nós devemos manter os nossos compromissos. Não vou me estender neste assunto. Qualquer dúvida, nos procure através das redes sociais, do telefone. Nós estamos à disposição para orar, para orientar, para apoiar todas as famílias. Então não tenha nenhuma preocupação. A qualquer momento, a qualquer hora, nós estamos 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, à sua disposição para atender as demandas dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos. Ninguém vai ficar para trás. Se depender de mim, ninguém vai ficar para trás. Querendo Deus, nós vamos nos apoiar uns aos outros e vamos passar este momento de adversidade. E como canta o cantor Lázaro, né? Nós vamos passar pela prova cantando e dando glória a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Então não esqueça, terça-feira, 12h30, quarta-feira, 7h30 da noite. Quero louvar a Deus pela vida do Nicolas, que foi meu operador de transmissão. Tivemos problema de queda de internet, mas graças a Deus conseguimos chegar aqui a bom termo. Louvar a Deus pela minha operadora de áudio aqui, que foi a irmã Mônica. Estão aqui nos bastidores me ajudando, né? O ministério hoje aqui foi o ministério familiar. E louvar a Deus por todos os obreiros e ministros e membros do nosso setor. E a todos que nos acompanharam pelas redes sociais, que Deus te abençoe. Eu posso não ter citado o teu nome na oração, mas eu creio que Deus, que conhece a cada um de nós, sabe a tua necessidade e Ele vai te atender. Cuide da tua vida, cuide dos teus entes queridos, lança toda a ansiedade na mão do Senhor, porque Ele está cuidando do seu dia, Ele está cuidando dos seus passos, Ele vai iluminar você nas suas escolhas e vai continuar abençoando a sua vida. Na sua jornada, nesses dias, ela vai ser cercada de bênçãos e de testemunhos que você vai contar a outras gerações o milagre ou os milagres que você vivenciou. Que o Senhor Jesus te proteja, que Ele te livre de toda a seta do mal e de toda a seta do inimigo, que tudo lhe ocorra bem. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo acompanhe a sua vida. Eu quero fazer a minha última oração, agradecendo a Deus pelo privilégio de ter tido a tua companhia e por termos estar aqui adorando ao nome do Senhor. Pai, eu te louvo pela vida dos teus filhos, te agradeço pela vida de todos que nos acompanharam. Pai, que aonde este canal de comunicação levar a nossa voz, a cada pessoa que ouvir, Pai, eu te peço que as tuas bênçãos estejam sobre a vida de cada um. Guarda-os, livra. Senhor, coloca uma marca de impedimento, porque o inimigo não pode ultrapassá-lo, não possa ultrapassá-la para fazer nada na vida dos teus filhos. Eu te agradeço por ter sido o nosso Senhor, o nosso juiz, o nosso guardador, o nosso médico no transcorrer desses dias tão difíceis. Continua, Senhor, com as tuas poderosas mãos sobre a tua igreja, sobre os teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Não esqueça, nós continuamos a ser igreja
Embora não estejamos reunidos num lugar físico, nós somos a igreja de Deus na face da terra. Tenha uma semana de excelência na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde e que Deus lhe proteja. Amém.